E o atacante Romero mandou recado para o atacante Memphis pela atitude que ele teve na derrota do Corinthians para o São Paulo. Treinador Dorival Júnior explicou o que ele acredita ser essencial para o sistema de jogo dele dar certo no Corinthians. E poucas horas depois da derrota para o São Paulo fora de casa, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando os trabalhos visando o próximo compromisso contra o Cruzeiro na quarta-feira na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o recado do Romero para o Memphis, depois que ele não voltou para o banco de reservas para ficar com os companheiros e também ter saído mais cedo do Morumbis após derrota para o São Paulo. O Memphis, mais uma vez, passou em branco nos clássicos, desde que chegou ao Corinthians em setembro do ano passado. Ele ainda não marcou gol em nenhum clássico, em nenhum dos nossos principais rivais. E contra o São Paulo novamente, não foi diferente. E ainda por cima ele jogou por apenas 45 minutos. Foi substituído no intervalo. O Dorival justificou que foi por questões técnicas. E o Memphis acabou se irritando. Não foi para o banco de reservas. Para ficar, para acompanhar, para apoiar, aliás, os companheiros até o final do jogo. E ainda por cima, demonstrando muita irritação mesmo, acabou saindo até antes de todo mundo. Na zona mista, depois dessa derrota, o Romero acabou sendo questionado, perguntado sobre essa atitude do Memphis e acabou dizendo as seguintes palavras: "Fiquei sabendo disso ao término do jogo, é uma atitude pessoal, não posso falar porque ele fez isso, tem que perguntar a ele. Sobre a troca, o Dorival tentou jogar o time para frente. Em outros jogos ele fez esse tipo de troca, inclusive comigo saindo no intervalo de um jogo, mas é uma atitude muito pessoal. Não posso falar se foi um momento de adrenalina, é com ele. Quando ele faltou dos treinos, ele pediu desculpas e já está tudo claro. Tentamos ganhar o jogo todos juntos. Não é só o Memphis, lógico que ele tem um nome muito pesado no elenco, mas aqui todo mundo é igual. A gente quer o melhor para o Corinthians e hoje ele foi trocado. Amanhã pode ser outro, é normal. Ninguém é maior que ninguém. A camisa do Corinthians é quem está em primeiro lugar." Palavras do Romero sobre a atitude do Memphis durante o clássico contra o São Paulo, que infelizmente nós perdemos. A minha opinião quanto a essas palavras do Romero é a seguinte: o Romero não segurou, não pensou duas vezes e mandou um recado para o Memphis. Isso é a minha visão. Claro, cada um interpreta de uma forma, mas a minha interpretação é que o Romero está mandando um recado para o Memphis. Quando ele fala que dentro do grupo, dentro do Corinthians, todo mundo é igual, claro que ele cita o peso que o nome do Memphis tem para o elenco, mas quando ele cita que todo mundo é igual e essas mexidas acontecem e é normal, ele está avisando que não é porque ele saiu que ele tem que não tem que ir para o banco de reservas, não tem que esperar os companheiros para poder ir embora. E ainda quando ele fala que ninguém é maior que ninguém e que é a camisa do Corinthians que está em primeiro lugar, absolutamente que ele está mandando um recado para o Memphis, no mínimo para o Memphis entender que primeiro se pensa no Corinthians. E o Romero tá certo, exatamente. Não é porque o Memphis foi substituído que ele tem que tomar atitudes que de repente possam ser interpretadas como desrespeitosas. Eu, particularmente, não concordei com a saída do Memphis. Para mim, o Memphis teria que ter continuado. Estamos falando do jogador mais caro do grupo e tudo mais. Teria que ter ficado até o final, aguentado o jogo até o final. Mas, analisando as palavras do Romero, para mim, ele está mandando um forte recado para o Memphis. Sabemos que
são coisas complicadas, muitas coisas que aconteceram do intervalo no vestiário não vão sair de lá, algumas coisas devem ter acontecido que nós não ficaremos sabendo, e o que eu torço é que tudo se resolva logo, tudo se resolva o quanto antes possível, para que o Corinthians se recupere o mais rápido possível. Quarta-feira já tem jogo na Arena e nada mais nada menos que contra o líder do campeonato. E agora vamos falar sobre as palavras do Dorival Júnior em relação ao Yuri Alberto. O Yuri, infelizmente, não deverá voltar para o jogo contra o Cruzeiro. As chances são pequenas e o Dorival acabou dizendo que ele é fundamental para o sistema de jogo que ele está tentando implementar nesse momento. O Yuri já está machucado desde o final do mês de maio, quase 2 meses de lesão, uma lesão que é demorada, o jogador já está avançando na sua recuperação, já está fazendo trabalhos no gramado, mas absolutamente que não se pode atropelar o processo, não se pode de repente antecipar a volta do jogador, aí acaba lesionando novamente o mesmo local, estamos falando de uma lesão de vértebra, aí o tempo de recuperação poderá ser muito maior, então tem que respeitar o processo. Então o Yuri fora desde o final do mês de maio, desde o empate contra o Atlético Mineiro, 0-0 pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, e estamos acompanhando que o jogador tem feito muita falta, é um Corinthians com dificuldades no campo de ataque. Depois da derrota contra o São Paulo, o Dorival lamentou a ausência do Yuri e acabou dizendo que ele é fundamental para o sistema de jogo que ele quer. Vamos para as palavras do Dorival. Tem um jogador que é fundamental para que o sistema de jogo aconteça, para que dê certo. Se chama Yuri Alberto. Estamos tentando reequilibrar a equipe com o Memphis. Retorno do Garro, que está voltando à normalidade. É a terceira partida dele após longo período parado. Memphis também está voltando após lesão. E agora não temos um jogador que é responsável pela maioria dos nossos gols. Então o Dorival acabou dizendo que a falta de gols do Corinthians nesse momento é simplesmente pela ausência do Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians nessa temporada de 2025. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: eu concordo em partes com o Dorival. Claro que o Yuri Alberto é fundamental. Claro que estamos falando do artilheiro do Corinthians na temporada 2025. Estamos falando do homem-gol do Corinthians. Estamos falando do dono do ataque do Corinthians. Mas o Dorival está ali para encontrar soluções. Então, a sensação que me passa é que quando o Yuri Alberto voltar, pronto, resolveu todos os problemas da falta de gols do Corinthians. O problema não está ali na parte final de uma chance de gol, e sim no contexto geral, principalmente nas transições que levam eventualmente a uma construção de uma jogada ofensiva até chegar a uma finalização. Quantas chances de gol clara que o Corinthians teve contra o São Paulo? Eu me lembro de uma com o Romero, uma com o Bidu e uma com o Ranieri já no final da partida. Então o problema é que o Corinthians constrói pouco, o Corinthians não consegue evoluir as suas transições até criar uma jogada ofensiva. E aí está nos trabalhos, aí está nos treinamentos. Por quê? Se as jogadas fossem criadas e o atacante que tivesse ali perdesse o gol, aí já seria uma questão técnica. Então para mim é um geral, é técnico e tático. O Corinthians não consegue construir jogadas, você não vê ultrapassagens dos laterais, você não vê tabelas, você não vê o Corinthians girando, trabalhando a bola para lá e para cá, você sempre vê passes com jogadores pressionados, os atletas não se aproximam. Volto a dizer, o Yuri é fundamental, extremamente fundamental, mas não é quando o Yuri voltar que como se de repente fosse um passe de mágica e todos os problemas serão resolvidos. Então o Dorival também precisa colocar a mão na massa e resolver os problemas mesmo quando o Yuri não tiver. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o domingo no Corinthians, pós-derrota. O que aconteceu? O Memphis esteve no CT, trabalhou,
como será que foi no caso essa volta do Corinthians depois da derrota no clássico para o São Paulo no Morumbi? Perdemos mais um jogo para o São Paulo, dessa vez pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que foi o terceiro do Corinthians desde o retorno, lembrando que ficamos 30 dias sem jogos, sem ter jogo do Corinthians. Os atletas ganharam 2 semanas de descansos, férias, e depois tiveram 13 dias para se trabalhar no CT Dr. Joaquim Grava. Retornamos contra o Bragantino, derrota por 2-1 em casa, depois fomos até o Ceará visitar a equipe do Ceará, vencemos por 1-0, e tivemos o clássico contra o São Paulo na noite do sábado, 19 de julho, onde deu tudo errado, mais uma derrota no Morumbi, mais uma derrota para o São Paulo, e já estamos há 2 anos sem ganhar do adversário. A derrota em que o Memphis e o Dorival provavelmente se desentenderam, o Memphis saiu no intervalo, o Dorival errou tudo, o Corinthians não conseguiu fazer nada, ficamos totalmente entregues, nova derrota. E poucas horas depois dessa derrota, os atletas compareceram, se reapresentaram no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desse domingo, dia 20 de julho, iniciando os trabalhos visando o próximo compromisso, que é nada mais nada menos contra o líder do Campeonato Brasileiro, a equipe do Cruzeiro. E o Memphis apareceu, o Memphis foi treinar, domingo de trabalhos para os jogadores. Sim, o Memphis compareceu, o Memphis que ficou somente na parte interna do CT, não saiu da parte interna do CT, mas isso é normal, porque o Memphis e todos os jogadores que atuaram 45 minutos contra a equipe do São Paulo ficaram somente na parte interna fazendo trabalhos regenerativos. Os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos foram até o gramado, tiveram trabalhos táticos, e também o Dorival já pensando no compromisso da próxima quarta-feira diante da equipe do Cruzeiro. Então Memphis compareceu, Memphis apareceu para treinar. Sabemos que o Corinthians precisa voltar a vencer para que as coisas voltem aos eixos, e precisamos de uma sequência de vitórias. Destacando, na segunda-feira, dia 21, teremos mais trabalhos visando o jogo contra o Cruzeiro, para na terça-feira, dia 22, as preparações serem encerradas. A minha opinião quanto aos trabalhos do domingo é a seguinte. Bom, sinceramente, eu consigo imaginar como que está o clima no CT nesse momento. Sinceramente, deve estar bem complicado, muito difícil. Eu, sinceramente, imagino como que deve estar, por exemplo, a relação Memphis e Dorival Júnior. Claro, depois de tudo que aconteceu na casa do adversário, as coisas devem estar um tanto quanto difíceis. Estamos falando do treinador e do jogador que foi contratado no ano passado como uma contratação midiática para ser o principal nome da equipe. Então o clima não deve estar bom. Isso é realidade, porque se eu chegar aqui e falar para vocês clima descontraído, clima ótimo no CT, alguma coisa está errada, porque nós perdemos um clássico. Então clima horrível, o clima é péssimo no CT, é sempre assim depois de derrota, ninguém quer perder, ninguém quer principalmente perder um clássico como aquele. Então o clima é ruim, mas o Corinthians já iniciou os trabalhos, já fez, no caso, o primeiro trabalho pensando no próximo jogo, que vai ser muito difícil contra o Cruzeiro, mesmo sendo dentro da nossa casa. E tomara que esse clima ruim passe logo, mas sabemos que só vai passar mesmo de verdade quando o Corinthians voltar a vencer. E na quarta-feira contra o Cruzeiro, o líder do campeonato, será uma grande oportunidade para que isso aconteça. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Romero em relação ao Memphis? Será que foi um recado para ele? E quanto ao Dorival falando que o Yuri é fundamental, vocês acreditam que somente o Yuri voltando, todos os problemas da falta de gols do Corinthians estarão resolvidos? E sobre a volta aos trabalhos, Corinthians já de volta ao CT,
Como vocês acham que deve estar o clima, principalmente entre o Memphis e o Dorival Júnior? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!